Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, para a glória de Deus. Deus ministrou uma palavra no meu coração. Aleluia, e eu quero passar essa palavra para vocês nesta oportunidade. Aleluia. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graça, né? Em tudo dai graças, em tudo dai graça, porque hoje talvez você não tenha, amanhã você vai ter, não é mesmo? Então, em tudo dai graça, diz a palavra do Senhor. Deixa eu acertar aqui. Em tudo dai graça. Aqui tá muito frio, meus irmãos, aqui tá muito frio. Jesus amado, São Paulo tá um gelo, hoje 14 graus, 13 graus. Né, tá muito frio aqui, só misericórdia, mas em tudo damos graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É como dizemos sempre, enquanto há vida, há também esperança. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então, eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, que Deus ministrou essa palavra dentro do meu coração hoje. Salmo 126, amém? Salmo 126, aleluia, louvado seja Deus. E mediante esse salmo nós vamos fazer um propósito, amém? Fica até o final do vídeo para você entender, aleluia, e receber da parte de Deus a direção, amém? Então, o Salmo 126 diz assim: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Antes de iniciar a palavra, eu sinto de dizer para vocês, vocês que são novos aqui, vai lá nas opções de todas, meus irmãos, e clica lá no sininho para você receber todos os vídeos, toda a palavra ministrada, aquilo que Deus nos dá para passar para vocês, amém? Se você quiser receber, claro, né? Você não é obrigado a nada, mas se você quiser receber o conteúdo, então você vai lá nas opções de toda, clica lá para que você possa receber os vídeos. Amém? Louvado seja Deus. Se você sentir no seu coração, você compartilha os vídeos com pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, as orientações, fazer os propósitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ler aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Diz a palavra do Senhor aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja Deus. Tem outras traduções que falam, trazendo consigo os seus feixes, né? Aleluia, os feixes da colheita. Aleluia, glória. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, aqui diz a palavra do Senhor. Aqui é um cântico, né? O cântico dos degraus. Louvado seja Deus, não sabemos ao certo se foi Salomão que compôs ou Davi, pois ambos eram, né, levitas, louvava ao Senhor, tocava harpa, e também tem os cânticos de Asaf, né, Asaf também, ele era cantor e levita. Aleluia, diz aqui, Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo.
Quando o Senhor trouxe o cativeiro dos que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E também nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas mediante essa palavra aqui, Deus ele te faz uma pergunta. Mediante esta palavra aqui, aleluia, o Senhor faz uma pergunta para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eles saem, né, daquela terra de sofrimento, do cativeiro, aleluia, louvado seja Deus, eles estavam como quem sonha, né? Eles estavam como quem sonha, saindo do cativeiro, Deus libertando o seu povo do cativeiro, aleluia. Mas enquanto eles estavam no cativeiro, eles penduraram as suas harpas, né? Eles penduraram as suas harpas, eles já não cantavam mais, eles já não jubilavam mais, por estar no cativeiro, né? E é difícil alguém que está no cativeiro louvar com, aleluia, com seus instrumentos, aleluia, porque ele se sente um nada, né? Ele se sente, a pessoa se sente um vazio, sente que Deus não está do seu lado, porque ele está no cativeiro, está preso, está acorrentado, às vezes por uma enfermidade, por um problema, mas aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo. Então, aquele povo na Babilônia, se você lê o 27 também, fala a respeito, o povo dizia assim, por que vocês penduraram as harpas? Por que vocês já não cantam mais? Né? Por que vocês não cantam mais? Por que vocês penduraram as suas harpas? Ora, uma pergunta meio descabrosa, né? Porque para quem estava no cativeiro, apanhando, sendo humilhado, chicoteado, e eles ainda não pediam, mas eles estavam fazendo aquilo com um ar de zombaria, né? Vocês não cantam mais? Penduraram as harpas no salgueiro? Não cantam mais? Aleluia. Então, mediante essa palavra, meus irmãos, louvado seja Deus, eu quero dizer para você que Deus, ele conhece o seu povo, não é na bonança, é no sofrimento. Deus, ele conhece os seus, é no meio da prova, é no meio da luta, é no meio da dor, do sofrimento. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu sofro tanto, eu passo tanta luta, faz tanto tempo que eu tô sofrendo e não acontece nada, parece que Deus não olha para mim. Parece que Deus não tá nem aí para mim. Só que diante da palavra de Deus, meus irmãos, aleluia, é o contrário. Deus, ele tá contigo no sofrimento. Deus, ele se faz presente na tua vida, no sofrimento. Na tua dor, na tua angústia. É que você não consegue ver como Deus tem te carregado, como Deus tem te amparado, como Deus tem te livrado de coisas piores, como Deus tem guardado a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eles estavam no cativeiro, e quando eles saíram do cativeiro, aleluia, eles, louvado seja Deus, estavam como que sonha, porque a pessoa, quando ela tá doente, enferma, problemática, cheia de problemas físicos, espirituais, familiares, então a pessoa, quando ela recebe uma libertação, ela fica como quem sonha, ela fica leve, ela fica, aleluia, louvado seja Deus, com a alma regozijando por ter saído daquele cativeiro, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel viveu tantos anos escravo do Egito, né? Escravo ali do faraó, apanhando, sofrendo, sendo humilhado, mas só que chegou o dia da libertação do povo.
Chegou o dia da libertação do seu povo. A Bíblia diz, aleluia, em Gênesis, que Deus, ele ouviu o gemido do povo. O povo já não orava mais. O povo hebreu, na época de Moisés, eles não oravam mais, eles gemiam. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus ouviu o gemido do povo. Ouviu o gemido do povo. E aí então Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Porque Deus ouviu o gemido. Muitas vezes você não ora mais, você não tem mais palavra para expressar. A sua alma geme diante de Deus. A sua alma clama diante de Deus. Muitas vezes lhe falta palavras, lhe falta argumentos para falar para Deus o que está acontecendo com você. Mas Deus, ele conhece o sofrimento da alma do homem, da alma da mulher. Deus conhece. E a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido da alma daquele povo. Deus ouviu. Deus ouve o coração, mesmo estando em silêncio. Muitas vezes está em silêncio de boca, está em silêncio de palavras, mas o coração está gritando. O coração está clamando socorro. O coração está, a alma está sedenta pela misericórdia de Deus, pela presença de Deus. E Deus atenta. Deus ouve o clamor da alma do necessitado. Eu não sei qual é a sua situação hoje, como você está, aleluia, mais uma coisa eu te digo, aleluia, louvado seja Deus, que esse cativeiro ele vai ter fim. Deus vai colocar um ponto final nesse cativeiro da tua vida. Eu não sei qual é o cativeiro que você enfrenta, mas Deus, pela palavra, ele vai te tirar do cativeiro. E você vai ficar como quem sonha. Porque, aleluia, louvado seja Deus, a tua esperança, a tua alegria, louvado seja Deus, será renovada no Senhor. Então, eles diziam aqui, a nossa alma está regozijante diante do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Deus nos libertou. Você crê, irmã? Você crê? Você crê, irmã? Você crê que Deus vai te libertar desse cativeiro? Você crê que Deus vai te tirar por cima desse problema? Aleluia, você crê? Porque aqui aquele povo, aleluia, eles estavam no cativeiro, diz o 4, faz-nos, Senhor, regressar do cativeiro como as correntes do sul. Aleluia. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Deus, ele está vendo as tuas lágrimas. Deus está vendo as tuas lágrimas. E ele não está falando só de lágrimas que correm pelo seu rosto, não. Ele está falando principalmente da lágrima interior. Que o teu coração chora. O teu coração, aleluia, geme. E Deus sabe as lágrimas da tua alma, do teu coração. Aleluia. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. As suas lágrimas, se elas têm sido, aleluia, colocadas perante o Senhor, terá um retorno. As suas lágrimas terão um retorno. Deus tem colhido as suas lágrimas. Deus tem colhido, aleluia, o seu choro. Ele tem visto a sua dor, o seu sofrimento. Louvado seja Deus. Aleluia. E pela palavra de Deus que é revelada ao nosso coração, aleluia, o Senhor, aleluia, primeiro, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Aleluia. Eu não sei qual é o cativeiro que te prende, eu não sei quais são as correntes que te prendem.
Quais são os problemas que mais te afligem? Mas a palavra de Deus diz assim, que Ele sabe, Ele conhece o que te oprime, Ele sabe o que te acontece, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua preocupação. Ramassuri canterebassuri alamanto e decanta lamai. Deus, Ele conhece a tua dor. Ele sabe aonde é que está doendo. Ele sabe. E hoje, por esta palavra, Deus colocará nos seus lábios, aleluia, na sua boca, um novo cântico, um novo riso. Você ficará, aleluia, feliz, alegre perante o Senhor, porque esta palavra, louvado seja Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Você crê? Você crê na autoridade da palavra de Deus? Aquele povo estava cativo, aquele povo estava oprimido, aquele povo estava, aleluia, numa situação dificílima. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez seja a sua situação, que você olha para cima, não vê saída, você olha para o lado, não vê saída, lá para a direita, não vê saída, olha para baixo, muito menos. Você olha para as pessoas, não vê saída, você olha para lá, para cá, você não vê saída. Mas Deus manda te dizer que a saída, minha querida, meu querido irmão, a saída é o Senhor para você. Ele é a tua saída. Ele é a nossa saída. É Ele que vai abrir a porta para você passar. É Ele que vai abrir a porta para você passar. É Ele que vai preparar o que você precisa, o que você necessita. É Ele que prepara. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, igreja do Senhor, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus proverá. Você só não pode pendurar a harpa. Você só não pode deixar de louvar a Deus. Aquele povo pendurou as harpas, pendurou o cântico. Talvez por tudo que você tem passado, você não quer mais louvar a Deus. Talvez por tudo que você tem passado, você não quer orar mais a Deus. Você não quer mais fazer os propósitos. Você não quer fazer mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que você fazia antes. Aleluia. Tem um hino que fala assim, aleluia, glória a Deus, da cantora Mara Lima. Tem um hino que fala assim: quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e chora? Quanto tempo faz? Já faz muito tempo que nem se lembra mais. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Nem se lembra mais. Mas hoje chegou para ti um grande renovo. Deus vai te levantar, colocar na tua boca um cântico novo. Conhece esse louvor? Tem pessoas assim aqui, que já faz tempo que você não ora, que já faz tempo que você não lê a Bíblia, já faz tempo que você não fala com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje, por esta palavra, Ele promete um renovo sobre a tua vida. Se você falar com Ele, se você, aleluia, voltar a buscá-lo, mesmo tendo pouca força, voltar a buscar a Ele, Ele vai te levantar. Ele vai te reerguer do pó e da cinza. Ele vai te reanimar espiritualmente.
mas é necessário dobrar o coração para Ele. Deus está sentindo falta das suas orações, do seu clamor. Ele está sentindo falta do seu louvor. Quanto tempo faz que você não canta dentro da sua casa, que você não louva na igreja? Quanto tempo faz que você não canta mais, não louva mais, perdeu a alegria? Perdeu, encostou a harpa, encostou o instrumento de música, encostou, aleluia, o instrumento que você usava, lembra? Para louvar a Deus. Qual era o instrumento que você usava para louvar a Deus e você não usa mais? Você encostou, aleluia. Você tocava piano, hoje você não toca mais. Você era uma organista, tocava na igreja, hoje não toca mais. Não encostou a harpa, encostou o instrumento de música. Aleluia. Qual era o instrumento que Deus te abençoou, que você louvava ao Senhor? Perante a congregação, perante a igreja. Aleluia. Era o violão? Aleluia. Era o bandolim? Era o trombone? Era o saxofone? Qual era o instrumento que você usava para louvar a Deus e hoje você não louva mais? Você pendurou. Você pendurou. É tanta luta, tanta prova, é tanto isso, é tanto aquilo, que você desanimou e pendurou, aleluia, o instrumento que Deus te deu, que Deus te agraciou para você louvar ao nome dele. Aleluia. Você não pega mais no violino. O violino tá ficando empoeirado, enferrujado, porque você não usa mais o violino. Você não usa mais a guitarra, você não usa mais o teclado para louvar a Deus. Alavassuri canture vassuri mandácia. Remandaia suri me canta lamai. Irmã, eu não tenho nenhum desses instrumentos, aleluia, eu não tenho esses instrumentos, mas você tem a harpa, você tem o cântico na sua boca, você tem o inário, você tem o louvor, mas você encostou. É tão insignificante, né? Para que louvar hinos da harpa cristã? Para que louvar hinos do inário? Para quê? Para que louvar hinos do cantor cristão? Ah, para quê? Você encostou, né? Como aquele povo encostou os instrumentos, penduraram no salgueiro, aleluia, seus instrumentos de louvor. Porque não tinha mais esperança de sair daquele cativeiro. Mas Deus apareceu. Deus apareceu e tirou aquele povo do cativeiro. Alavassúria, Ramandaravassuri Mandaracandaramassaio, Onderevassuri Cantalamai. Deus, ele vai te levantar. Deus, ele vai colocar um novo ânimo para você louvar a ele. Deus te fortalecerá. Aleluia. Você crê? Você crê nesta palavra? Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está falando de louvor. E quando se trata de louvor, a palavra do Senhor diz aqui, aleluia, no livro de Salmo, que Deus, ele habita no meio do louvor. Deus habita no meio do louvor. Quando Davi estava louvando com a sua harpa, ele foi chamado porque o rei Saul estava oprimido por um espírito demoníaco que atormentava Saul. Então, Davi era chamado para tocar sua harpa. Aleluia. E quando Davi tocava, aqueles espíritos que estavam na vida do rei Saul,
saíam. Por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus para você é, minha irmã, meu irmão. Louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor, não importa qual é a sua situação. Como Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, estavam com correntes, mas eles começaram a louvar, eles começaram a engrandecer o nome de Deus, eles começaram a exaltar o nome de Deus, mesmo naquela prisão, não havia mais nada o que fazer. Se a tua oração não quebra corrente, o louvor quebra. Aleluia. Você viu que na palavra onde Paulo e Silas estavam presos, foi através do louvor que as correntes foram quebradas. Aleluia. Porque com certeza Paulo e Silas já tinham orado e nada aconteceu. Mas quando eles começaram a louvar, as cadeias começaram a quebrar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é: louve o nome do Senhor. Louve a Deus. A Bíblia diz que todos que têm fôlego, louve o nome do Senhor. Volte a louvar a Deus. Ah, irmã, mas se eu começar a louvar, meu marido acha ruim, meu filho não gosta, a vizinha não gosta que eu louvo. Ora, você foi chamado para louvar o Criador, não importa o lugar. Não importa onde você esteja, você foi chamado para louvar o Senhor. Na igreja, em casa, na rua, em qualquer lugar, você tem a liberdade de louvar a Deus. Aleluia. Todo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está falando contigo e te fortalecendo para você voltar a louvar a Deus como você louvava antes. Aleluia. Então diz aqui, nós quando saímos do cativeiro, porque Deus nos libertou do cativeiro, estávamos como quem sonha. Deus fará um renovo espiritual na sua vida. Deus fará um renovo espiritual na sua vida. Você precisa retomar os seus instrumentos de louvor. Você precisa retomar os instrumentos de música que Deus te concedeu para você exaltar e glorificar o nome dele. Não importa quem gosta, quem deixa de gostar, irmãos. Aleluia. A salvação é individual e os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Aleluia. Louve o nome do teu Deus, porque através do louvor, prisões serão abertas, cadeias serão quebradas, demônios serão expulsos através do louvor, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louve do jeito que você sabe louvar. Os passarinhos, eles louvam a Deus todos os dias. Todos os dias os pássaros louvam a Deus. Aleluia. Eles louvam a Deus e eles não têm alma. Eles têm apenas corpo, mas não têm alma. Aleluia. Você tem alma, eu tenho alma e nós não queremos louvar o Criador. Porque o louvor aqui na terra é apenas um ensaio para o coral lá em cima com Cristo. Para cantarmos no coral com Cristo lá em cima, temos que ser frequente nos ensaios aqui na terra, no louvor, porque lá é só louvor. Lá é só louvor, é só glória, 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 glória. Aleluia, honras ao Todo-Poderoso. Lá é só louvor, 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 louvor. Amém? Recebe essa palavra para o teu coração, no nome do Senhor Jesus. Porque Deus habita no meio do louvor. Satanás não quer que você louve. O diabo não quer que você louve, sabe por quê? Porque o diabo, ele era maestro no céu. Ele regia o coral do céu. É por isso que ele não suporta quando o povo de Deus louva. Ele se levanta. Então, ele era um maestro grande no céu.
mas ele perdeu esse lugar. Ele perdeu a orquestra, ele perdeu, aleluia, este lugar de glória, aleluia. E é por isso que hoje ele luta para você não louvar a Deus. Ele faz de tudo para você desistir de adorar a Deus, desistir de louvar a Deus. Ele faz de tudo. O diabo usa quem ele pode para impedir você de louvar a Deus. Mas não pare de louvar, porque Deus é contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E lembre-se, Deus conhece os verdadeiros adoradores, não é na bonança, é no meio da prova. É no meio da perseguição, é no meio das calúnias, é no meio dos levantes, é que Deus conhece quem ama Ele de verdade. Aleluia. Paulo e Silas mostrou isso, que amava a Deus sobre todas as coisas, ainda que sofrendo, mas eles estavam ali louvando. E por causa desta fidelidade, eles foram libertos da prisão. E aqueles homens que prenderam Paulo e Silas caíram, aleluia, e foram mortos. Porque Deus entrou na guerra. Aleluia. Deus não desampara o seu povo. Nem de dia, nem de madrugada, nem de manhã, nem à noite, nem ao pôr do sol. Hora nenhuma, momento nenhum, Deus deixa o seu povo sozinho. Amém? Recebe esta palavra no teu coração, porque o nosso Deus, ele é muito lindo, ele é fiel. E ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Amém? Recebe esta palavra no teu coração. E mediante esta palavra, Deus colocou no nosso coração um novo propósito, irmãos. Nós vamos fazer aí, aleluia, 14 dias para a glória de Deus, aleluia, de louvor. Amém? Louvor. Você vai louvar a Deus com o teu instrumento. Por 14 dias, você vai louvar a Deus com o instrumento que você tem. Você vai louvar a Deus com os hinos da harpa. Você vai louvar a Deus com o inário. Você vai louvar a Deus. Tem uns cantores que realmente têm os hinos mais antigos, né? Que são louvores abençoados e tremendo. Você vai louvar a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, e Deus vai te tirar desta prisão espiritual que você vive através desse propósito de louvor de 14 dias para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Hoje é dia 11, aleluia, de junho. Nós vamos iniciar esse propósito, aleluia, louvado seja Deus, na sexta-feira. Na sexta-feira, vou dar um tempo aí para que muitos outros possam ouvir este vídeo. Amém? Essa convocação para louvar a Deus. Então, na sexta-feira, nós iniciaremos este propósito de louvor. Você vai marcar o dia que você começou. Amém? Marque o dia que você começou e o dia que vai terminar. Aleluia. Faça as coisas com ordem e com decência, porque Deus assim se agrada. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, na sexta-feira, nós vamos começar esse propósito de 14 dias. Louvado seja Deus. O horário que você vai escolher para louvar fica entre você e Deus. O horário que você pode, né, fica entre você e Deus. Mas você vai louvar a Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas. O Senhor colocou muito forte, aleluia, esta parte para nós estarmos anunciando aqui para vocês. Amém? Louvado seja Deus. Vamos encerrar com uma breve oração. Aleluia, louvado seja Deus. Recebe a palavra para o teu coração, porque Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço, tu és maravilhoso, meu Pai. Muito obrigado por cuidar de mim, muito obrigado por cuidar da minha família, muito obrigado pelo pão, pela água, pelo alimento.
Muito obrigada pela vida dessa irmã, deste irmão, Senhor. Visita cada um deles, Pai, fortalece, dá graça, dá poder, dá unção no louvor deste irmão, dessa irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, muitas vezes a irmã pode dizer, mas eu não tenho condições de louvar porque eu perdi um ente querido, eu perdi um familiar meu. Mas, Senhor, a tua palavra diz em tudo dai graça, porque é o Senhor que sabe. Se o Senhor recolheu esse parente, se o Senhor recolheu esse ente querido dessa irmã, deste irmão, é porque o Senhor sabe o tempo de cada um de nós, meu Pai. O Senhor conhece todas as coisas, meu Deus, e a tua palavra diz em tudo dai graça. Louvado seja o nome do Senhor, e através deste louvor, Deus, o Senhor vai curar a alma dele, a alma dela, confortar o coração dele, confortar o coração dela, Pai. São diversas situações, Pai, em nome de Jesus que acontece, mas eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor, crendo na vitória, crendo na resposta, crendo que o Senhor vai fazer a obra aí do outro lado, em nome de Jesus, porque eu creio pela fé, em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e agradeço e entrego a todo o teu povo na tua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você que concorda comigo, diz aí que assim seja. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Que Deus ilumine as suas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para sempre. Deus abençoe.